Em Ulyanovsk, na fábrica Aviastar, começa a preparação para a produção do novo avião de transporte militar Il-76. Como ele será, para que serve e como será feito. Esta notícia está relacionada à recente visita de Vladimir Putin à Índia. Vamos falar sobre isso, assim como sobre os novos heróis da semana na edição de hoje, após um breve resumo das notícias positivas. O foguete Angara 1-2 foi lançado com sucesso de Plesetsk e colocou satélites em órbita para o Ministério da Defesa. No estaleiro Srednevsk foi lançado outro caça-minas do projeto 12.700 e na Krasnaya Sormova começou a construção de mais um graneleiro do projeto RSD-59. Em Moscou, inauguraram um estaleiro para fabricar embarcações elétricas. Em Nizhny Novgorod, começou a produção em série do motor diesel G2E na região de Samara. Iniciou-se a produção de componentes automotivos. Em Moscou, a produção de circuitos integrados fotônicos. Na região de Moscou, a produção de materiais básicos para placas de circuito impresso. E em Omsk, a produção de produtos químicos. Nessa semana, Vladimir Putin visitou a Índia em uma visita de Estado. Ao presidente da Rússia foi concedida a mais alta honra. O primeiro-ministro Narendra Modi o recebeu na escada do avião. Durante a visita, foram assinados 29 documentos conjuntos e uma declaração conjunta dos dois líderes, incluindo 70 pontos, desde o comércio até a cooperação no Ártico, no espaço e no setor nuclear. Porém, os detalhes dos acordos mais relevantes em aviação militar e civil ainda não foram divulgados, para não afetar o negócio. No entanto, com base nos materiais da imprensa indiana e nas declarações de autoridades oficiais, é possível entender aproximadamente a direção das discussões. Na quarta-feira, o governador da região de Ulyanovsk, Alexei Ruskik, durante uma linha direta com os moradores da região, disse que em breve começará uma grande modernização técnica da fábrica Aviastar. A empresa está recebendo 46 bilhões de rublos do orçamento federal para a renovação do parque de máquinas. Isso permitirá tanto aumentar a produção do já fabricado aqui Il-76MD-90A, quanto iniciar a produção de um novo modelo de avião de transporte militar, o Il-76. Ele está sendo apresentado como substituto do famoso An-124 Ruslan. E nesse sentido, a escolha da unidade de Ulyanovsk para a produção é bastante natural. Uma das últimas maravilhas da Escola de Engenharia da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas é o avião de transporte An-124 que carrega 80 toneladas por 7,5 mil quilômetros. Ele era montado em duas fábricas em Kiev e em Ulyanovsk. Após o colapso da União, ficou claro que, separadamente, nem a Ucrânia nem a Rússia poderiam continuar a produção desse avião, mesmo sendo extraordinário, pois era muito caro. Até 1995 foram produzidas 17 unidades pelos ucranianos e 33 pelos russos. Alguns Ruslan ainda operam na Rússia com manutenção feita pela fábrica de Ulyanovsk, mas, é claro, já faz tempo que se discute a necessidade de criar um substituto moderno. Até agora, essa questão não foi resolvida por causa da falta de motores, já que os motores D18T, em tempos bons, eram produzidos pela fábrica de motores de Zaporozhye. Agora, porém, a situação começou a avançar. E foi da seguinte maneira. Em 2016, na Rússia, começou o desenvolvimento do primeiro motor de ultra-alta potência da história do país, o PD-35. Em 2024, o demonstrador do motor passou pela primeira fase de testes em bancada aberta e confirmou as características planejadas, atingindo um empuxo de 37 toneladas. Atualmente, o motor está na segunda fase de testes, mas ainda não há uma aeronave para o PD-35. As tecnologias desenvolvidas durante o projeto já permitiram abrir uma linha paralela baseada no gerador de gás do PD-35. Começou o projeto do motor PD-26 com empuxo de 26 toneladas, e é justamente com ele que o novo Il-100 voará, ou como é chamado informalmente até agora, Slon. O projeto da aeronave de transporte começou em 2016
Pelas suas características, ele deve superar o An-124 Ruslan, especialmente em capacidade de carga e alcance, embora seja claro que ainda é cedo para falar em números exatos. Sim, há anos se discute a substituição do An-124, mas só agora o projeto ganhou chance real, graças aos avanços nos novos motores. Como se sabe, a criação de um motor é a tarefa de engenharia mais longa e trabalhosa, e nós a estamos cumprindo com sucesso. E o fato de que, em Ulyanovsk, já está começando a modernização técnica da produção para a fabricação de novos aviões, também indica que em breve o trabalho passará para uma fase prática. Não há dúvidas de que os engenheiros russos farão seu trabalho, mas permanece atual o mesmo problema que acabou com a produção do An-124, o financiamento. É aí que entra em cena o grande elefante real indiano. Para que o avião seja produzido em grandes lotes, não basta projetar uma máquina genial e construir uma fábrica moderna. É preciso ter um cliente para ele, e de preferência, não apenas um, mas vários. O Ministério da Defesa da Rússia, apesar do desejo, não consegue garantir pedidos para toda a indústria russa ao mesmo tempo. É preciso priorizar. Por isso, cada fabricante procura atrair também clientes estrangeiros. Isso permite ampliar a produção, reduzir o custo e direcionar mais recursos para novos desenvolvimentos. Nesse aspecto, a Índia já ajudou a Rússia várias vezes e se tornou um grande comprador do nosso armamento. Em particular, a Índia adquiriu na época 17 aviões Il-70 e 6 MD, que lá receberam o novo nome de Gaj-Raj, ou Elefante Real. Mas hoje eles já estão em idade avançada. Após o início do conflito entre Rússia e Ucrânia, os indianos enfrentaram dificuldades para manter eles. Eles compraram 11 aviões de transporte americanos, Boeing C-17, Globemaster III. Provavelmente continuariam comprando eles também, mas em 2015 a produção desses aviões foi encerrada pelo mesmo motivo que o An-124, não houve compradores suficientes. Agora a Índia enfrenta dificuldades. A frota dos elefantes reais está obsoleta, o C-17 não pode ser mais comprado e eles não conseguem criar um próprio. Foi aí que a Rússia propôs a produção conjunta do novo Il-100 segundo a imprensa indiana. Isso permitirá que os indianos renovem sua frota de cargueiros e, para nós, iniciar a produção em massa. Não podemos afirmar com certeza, mas talvez a visita de Vladimir Putin à Índia e a declaração do governador do Cazaquistão estejam relacionadas. Nascido presidente Reni Pesrov, presidente BSRU. A Rússia propôs aos colegas indianos a produção conjunta dos aviões Superjet 100 Il-100 e 14-300 e Su-57. E o último é especialmente interessante. Já contamos sobre os planos da Índia de comprar 40 unidades do Su-57 de nós e construir mais 100 em conjunto. O estímulo para isso foi o recente conflito armado com o Paquistão, no qual os caças Rafale de fabricação francesa, que estão em serviço na Força Aérea da Índia, não se saíram muito bem. Criar um próprio análogo de quinta geração, após muitos anos de tentativas, não foi possível, por isso até recentemente a escolha estava entre o F-35 americano e o Su-57 russo. A administração Biden não estava muito disposta a vender seu modelo top para a Índia, mas Trump fez de tudo para virar tanto a elite política quanto os indianos comuns contra os Estados Unidos da América. Não é só a grosseria de Trump, mas também o fato de o F-35 ser um avião. Ao assinar, o comprador fica totalmente atrelado a Lockheed Martin e ao escritório conjunto de programas em Arlington, por onde passam todas as atualizações de software e correções de diagnóstico. Washington pode, com um simples botão, transformar os F-35 indianos em sucata, ainda mais porque isso já aconteceu antes. Após a Índia testar suas armas nucleares em 1998, os americanos impuseram sanções que, entre outras coisas, paralisaram sua aviação embarcada por vários meses,
devido à proibição de fornecimento de componentes críticos. Ninguém esqueceu disso e agora, quando a Índia proclamou a soberania tecnológica como sua ideia nacional, as propostas americanas perderam seu apelo. A Rússia, por sua vez, já segue esse caminho há muito tempo e oferece a produção conjunta de aeronaves sem quaisquer restrições significativas. Recentemente, mostramos em nosso canal uma reportagem sobre o Dubai Air Show 2025, onde presenciamos a disputa entre o F-35 e o Su-57 nos céus árabes. Se você perdeu, não deixe de assistir, e muita coisa ficará clara. De qualquer forma, a preparação para a produção do Il-100 na fábrica de Ulyanovsk é um bom sinal. Com ou sem os indianos, vamos realizar esse projeto. A questão é só o prazo, vamos acompanhar o desenrolar dos acontecimentos e contar nas próximas edições. A seguir, anúncio, recomendação de negócios e a história de um herói. Teherã, capital do Irã com 10 milhões de moradores, enfrenta a evacuação por seca e falta de água, enquanto Cabul, capital do Afeganistão, também pode ser desocupada. Pelos mesmos motivos, a escassez está aumentando nos países da Ásia Central e, de acordo com um relatório recente sobre o monitoramento dos recursos hídricos, a humanidade agora consome água doce mais rápido do que ela é reabastecida no ciclo natural. Mesmo com grandes reservas, a Rússia também é afetada. O sul, principalmente as novas regiões, segue em risco pela falta de água, enquanto a Sibéria enfrenta excesso de água anualmente. As enchentes inundam vastos territórios. Como não lembrar do projeto soviético de desvio dos rios? Já foi lembrado?